Bem-vindos ao canal Além Audiobook, Além das Páginas. Vamos prosseguir com a leitura desse livro fantástico, Perguntar Não Ofende, de Trey Gowdy. Hoje com o capítulo Repetição, Repetição, Repetição. A regra de 7. Não me lembro muito dos meus tempos de faculdade por diversos motivos, mas lembro-me dos nomes dos meus irmãos jurados da fraternidade em ordem alfabética. Por quê? Porque tive que repeti-lo inúmeras vezes a pedido dos irmãos mais velhos da fraternidade. Se tivessem exigido que eu repetisse o que aprendi nas aulas de história ou psicologia, talvez eu tivesse me saído melhor nessas provas. Mas consegui saber os nomes dos meus irmãos juramentados em ordem e com boa rapidez. Estamos programados para nos sentirmos redundantes quando nos repetimos. Pedimos desculpas por isso. Às vezes, até prefaciamos um comentário, uma história com "Pare-me se já lhe contei isso antes". Mas a redundância e a repetição não só imprimem firmemente a informação na mente do ouvinte, como também são um código para "isto é importante, por isso vou dizer vezes sem conta". Na política, diz o velho ditado que é preciso tocar no eleitor pelo menos 7 vezes antes que essa pessoa concorde em votar em você. Na sala do tribunal, se um ponto for importante, ele será defendido por todas as testemunhas capazes de o defender. Se a questão for a identidade do ladrão de banco e houver 5 caixas de banco, quantos dos 5 você apontaria o ladrão no tribunal? Todos os 5, se você for inteligente. É verdade em todas as profissões e também em todas as instituições. Na publicidade, eles também têm a regra do 7, e o termo efetivo frequência é usado para descrever o número de vezes que um comprador deve ser exposto a um anúncio antes que ele obtenha uma resposta, seja comprando o produto ou simplesmente lembrando-se da mensagem. E funciona. Algumas das seguintes opções lhe lembram alguma coisa? Bom até a última gota, Casa Maxwell. Plop, 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 fiz, fiz, fiz. Oh, que alívio é isso! Alka-Seltzer. Você está em boas mãos. Todo o estado. 15 minutos podem economizar 15% ou mais no seguro do carro. Jayco. É mais do que apenas uma boa cópia de marketing. É pura redundância. Alguns desses comerciais circulam há décadas e não é porque estejam economizando dinheiro para as equipes de marketing. É porque eles sabem que alguém que ouve algo repetidamente estabelece familiaridade, verdade e confiança. E é melhor você apostar que minha esposa, professora da primeira série, faz com que essas crianças recitem as palavras do vocabulário repetidas vezes. No que se refere à persuasão, a repetição não apenas imprime essa informação na mente do ouvinte, mas também a imprime como sendo importante, portanto, digna de ser lembrada e focada. A regra dos 9. Gary Vanater foi acusado de matar sua ex-esposa, Freda May Vanafer. Freda May havia saído do lar conjugal, obtido uma ordem de restrição, estava procurando emprego e planejava se divorciar de Gary. No dia 1º de outubro de 1999, ela fez uma consulta de cabeleireiro e, posteriormente, uma entrevista de emprego. Ela também nunca conseguiu. Seu corpo foi encontrado em um carro em uma vala no condado de Spartanburg com múltiplas facadas. Gary Vanater tinha uma história em comum para contar sobre como isso aconteceu. Mas como Frida May estava morta e não podia dar a sua própria versão do seu assassinato, precisaríamos de lidar com a história de Gary e acusá-lo. Porque, por razões que desafiam a lógica, Gary testemunhou em sua própria defesa. Vamos fazer um experimento. Vou lhe contar qual era a versão dele na história, enquanto isso, você pode considerar como interrogaria ou acusaria seu depoimento. De acordo com Gary, ele estava dirigindo em uma estrada e a senhora Vanater dirigiu um carro separado também naquela estrada. Eles se encontraram e pararam na beira da estrada. Vanater testemunhou que sua esposa se ofereceu para praticar um ato sexual com ele. Ele recusou e então ela o ameaçou com uma faca se ele não reconsiderasse. Sim,
Você ouviu corretamente. O marido recusou uma proposta sexual da esposa e então a esposa o ameaçou com uma arma até que ele reconsiderasse. Mas não pare por aqui. A história dele continua. Gary Vannatter disse que sua esposa entrou em seu veículo e se ofereceu para suspender a ordem de restrição se ele a levasse de volta para sua antiga casa conjugal para que ela pudesse chamar a polícia e retirar a ordem de restrição. A próxima coisa que ele percebeu foi que Frida May agarrou o volante e estava tentando virar o carro para a vala. Gary, de alguma forma, conseguiu parar o carro, mas quando o fez, de acordo com seu depoimento no julgamento, Frida May sacou uma faca e ameaçou matá-lo. O carro então decolou novamente com o pé no acelerador, com ele tentando lutar contra ela, e a próxima coisa que sei é que eu a esfaqueei. Solicitador, sua testemunha para interrogatório. Senhoras e senhores do júri, por favor, prestem atenção ao promotor. O que agora? Para onde você iria e por quê? O júri é absolutamente claro. São as 12 mulheres e homens sentados no banco do júri ao seu lado, esperando para ouvir o que sairá da sua boca a seguir. Qual é o seu objetivo? Você não pode destacar a versão concorrente dos fatos porque ela está morta e não tem nenhuma versão concorrente dos fatos. Pode muito bem haver uma versão concorrente dos fatos, mas não partirá dela. Você tem que persuadir seu júri, além de qualquer dúvida razoável, e tem que acusá-lo pessoalmente e com base nos fatos, não é? Ele está alegando legítima defesa, que esta foi uma briga que começou entre os dois. Ela pegou a faca, ele lutou contra ela e ela acabou morta. Essa é a essência de sua versão. É bom para os seus propósitos que ele tenha acabado com uma autópsia em um caixão e ele nem mesmo com um band-aid, mas essa é a conclusão. Isso é o que você argumentará ao júri durante sua argumentação final, mas isso é um interrogatório. Qual é o seu objetivo? Quais são os meios pelos quais você alcançará esse objetivo? Promotor. Senhor Vannatter, onde no corpo dela você esfaqueou sua esposa pela primeira vez? Réu. Não me lembro. Promotor. Qual é, Sr. Vannatter? Você deve se lembrar que sua esposa o sinalizou para lhe oferecer um favor sexual. Apesar do fato de ela ter uma ordem de restrição contra você, tê-lo deixado, estar se divorciando de você e estar a caminho de uma entrevista de emprego, mas você não consegue se lembrar onde a esfaqueou pela primeira vez? Pense nisso, Sr. Vannatter. Onde estava? Réu. Acho que estava no braço dela. Promotor. E só tinha uma faca no carro e você estava com ela. Você tinha controle total sobre ela e você não jogou pela janela. Você esfaqueou ela no braço, certo? Réu. Sem resposta. Promotor. O que sua esposa disse quando você a esfaqueou pela primeira vez? Réu. Nada. Promotor. Você quer que este júri acredite que você esfaqueou uma mulher no braço com uma faca e ela não disse nada sobre isso? Nenhuma reação. Ela disse alguma coisa, Sr. Vannatter, como pare com isso, por que você fez isso, isso doeu, não acredito que você me esfaqueou? Nada? Réu. Não. Promotor. E quanto à segunda facada, Sr. Vannatter? Onde você esfaqueou sua esposa na segunda vez que a esfaqueou? Réu, eu realmente não me lembro. Aconteceu tão rápido. Promotor, você parece se lembrar muito bem de que ela lhe propôs sexo. Você não consegue se lembrar onde a esfaqueou pela segunda vez? Réu, não. Promotor, ela pediu para você parar? Ela disse alguma coisa quando você a esfaqueou pela segunda vez? Réu, não. E na terceira vez que você esfaqueou? Réu, sem resposta. Promotor. Você a esfaqueou 2 vezes no coração, Sr. Vannatter.
Certamente ela disse alguma coisa quando você esfaqueou no coração com uma faca. O que ela disse? Isso é repetição. Parece tedioso e redundante. A resposta não parece mudar, mas a resposta não é aquilo em que nos concentramos com a repetição. Estamos concentrados na questão e estamos trabalhando lenta e meticulosamente através de 9 facadas, incluindo 2 no coração. Você nunca conseguirá que Gary Vanneter admita que assassinou sua esposa. Isso não vai acontecer, nem você precisa que ele admita. Ele não faz parte do júri e seu julgamento dos fatos é irrelevante. O que você quer é que o júri fique desconfortável com a lenta caminhada por 9 facadas separadas, com a implausibilidade de que uma vítima de um ataque com faca não diga algo. E na quarta vez que você esfaqueou? E quanto à quinta vez que você esfaqueou? E a sexta vez que você a esfaqueou? E a sétima vez que você a esfaqueou? E quanto à oitava vez que você a esfaqueou? E quanto à nona vez que você a esfaqueou? Na realidade, você estabelecendo seu resumo, seu argumento final, seu crescimento quando falar pela última vez com o júri. Isso não pode ser legítima defesa quando uma pessoa acaba fazendo uma autópsia e a outra nem sequer tem um corte. Não importa a implausibilidade absoluta de alguém ter esfaqueado e não responder ao ferimento. O que fazemos quando fazemos algo comparativamente inócuo, como nos cortarmos com um pedaço de papel? Todos nós já fizemos isso, não é? Quando temos apenas um pequeno corte de papel, puxamos a mão para trás, aproximamos-la de nós, talvez pronunciamos uma palavra que não seja da igreja e juramos nunca mais fazer algo assim. Não ficamos ali sentados, sem reagir, e depois fazemos isso mais 8 vezes. A repetição imprime o fato mais importante na mente do ouvinte continuamente. Escolher o fato certo para imprimir faz parte da arte. No caso Vanneter, você poderia ter aproveitado o fato de ela ter abandonado. Você poderia ter se concentrado no fato de ela ter conseguido uma ordem de restrição. Você poderia ter pintado a imagem de que ela estava a caminho de uma entrevista de emprego. Minha segunda opção favorita seria enfatizar a noção ridiculamente implausível de que uma esposa sinalizaria para o marido na beira da estrada e exigiria que ele praticasse um ato sexual. Ou a noção ainda mais ridiculamente implausível de que o marido rejeitaria a abertura. Vários policiais me perguntaram depois do julgamento por que eu não usei a repetição nisso. Boa pergunta. Na verdade, 2 razões. Primeira, ninguém no júri provavelmente esqueceria essa parte do seu depoimento, independentemente de eu ter lembrado ou não, mas mais importante. 2. Não estava inextricavelmente ligado à acusação neste caso. Esfaquear foi, e eu queria que ele analisasse detalhadamente cada uma das 9 facadas, porque eu não só queria que o júri ouvisse a frase "quando você esfaqueou sua esposa, tanto quanto possível", eu queria que ele ouvisse essas palavras o mais rápido possível, porque a repetição é poderosa. E talvez, apenas talvez, ele sentisse algo nessas palavras também. Continue fazendo o seu ponto. A repetição está programada em nossa consciência humana. Quanto mais ouvimos algo, maior a probabilidade de nos lembrarmos disso. Quanto mais ouvimos algo, mais importante julgamos esse fato. Trabalhar contra nós é aquela parte da natureza humana que não gosta de se repetir. Não dizemos bom dia à mesma pessoa 6 vezes pela manhã. Podemos ter o desejo constante de esperar que o dia comece bem, mas não verbalizamos isso repetidamente. É desconfortável, é mecânico, é assustador. Também não continuamos incansavelmente defendendo o mesmo ponto. A maioria de nós não gosta de ver os outros sofrerem, então, uma vez que deixamos nosso ponto claro, puxamos os titulares, nos ajoelhamos, paramos de lançar passes e tentamos correr o tempo sem envergonhar o outro lado. Existem, no entanto, algumas almas raras que estão programadas para se esforçar mais, mesmo quando já venceram. Quando joguei golfe com o presidente Trump, Mike Mulvaney
e Lindsey Graham vi uma dessas almas raras. Joguei muito golfe com Mike e Lindsey. Se jogarmos um contra o outro, queremos vencer com certeza, mas queremos principalmente nos divertir. Mike e eu ajudamos um ao outro em nossos golpes, mesmo que sejamos oponentes. Lindsay é rápida em reajustar a partida na virada se ela for muito unilateral. O presidente Trump teria sido um bom procurador, porque emprega plenamente a arte da repetição implacável e implacável. O presidente Trump e eu éramos companheiros de equipe jogando contra Mike e Lindsay. O presidente e eu acordamos cedo na partida e nossa vantagem continuou crescendo cada vez mais. Na curva, estávamos em cerca de 6 buracos. Isso é muito para se levantar depois de apenas 9 buracos. Fizemos a curva, fizemos o lanche rápido e seguimos para o 10º tee para os 9 últimos. O presidente inclinou-se sobre o carrinho. Achei que ele ia dizer: Ei, vamos dar mais algumas doses a eles neste próximo lado? Achei que ele ia dizer: Ganhamos a frente, vamos nos separar e começar uma nova partida. Eu pensei errado. O que ele disse foi: Vamos ver se conseguimos evitar que eles ganhem algum buraco. Isso é o que é repetição na comunicação e na persuasão. É identificar um erro cometido pelo outro lado e implacavelmente fazer com que ele o assuma. Muito estúpido. Jonathan Gruber é um economista formado em Harvard e no MIT. Ele tem a reputação de ser o cérebro por trás do plano de saúde de Massachusetts e mais tarde do que se tornaria o Affordable Care Act ou Obamacare. Não existem professores idiotas no MIT, então, quando chegou a hora de questioná-lo durante uma audiência no Comitê do Congresso, eu não iria perguntar a ele sobre seguro de saúde, suporte premium ou economia. Em vez disso, eu perguntaria a ele sobre algo que ambos sabíamos igualmente bem, que foi o que ele disse na fita, e então faria a pergunta que só ele poderia responder, que era o que ele queria dizer com isso. Às vezes, até professores superinteligentes do MIT dizem coisas destemperadas e impertinentes, e Gruber fez exatamente isso. Ao falar sobre a lei de saúde, como foi aprovada e por que foi necessário ser aprovada dessa forma, Gruber disse, e passo a citar: O povo americano é demasiado estúpido para compreender a diferença. E para aqueles que foram educados para não dizer a palavra estúpido, bem, vocês deveriam simplesmente pular para o próximo capítulo, porque ele usou a palavra novamente quando se referiu à estupidez do eleitor americano. Uau! Se ele tivesse dito apenas isso uma vez, isso seria suficiente, mas ele disse isso 2 vezes, então minha porta se abriu para o que eu faria seguir. Embora o público americano tenha ouvido isso da boca do cavalo 2 vezes, se o seu objetivo é acusá-lo, você quer que o mesmo júri ouça isso repetidas vezes. E de novo. Então, se você estivesse questionando Gruber, quantas vezes você incluiria a palavra estúpido em sua pergunta? Muito se você acredita no poder da repetição. Você pode perguntar: o que significa estúpido? Como você pode ser muito estúpido? Existem graus de estúpido, com alguns dentro dos limites aceitáveis, mas outros sendo demais? Todos os americanos são muito estúpidos? Como você poderia saber quais americanos eram estúpidos e quais eram estúpidos demais? Qual teste de quociente de inteligência você administrou para determinar quais americanos eram estúpidos demais? O teste Stanford-Binet pode mostrar estúpido? Ou o teste Wechsler é melhor? Não utilizei totalmente a ferramenta da repetição com o professor Gruber. Perguntei-lhe o suficiente sobre isso para esclarecer a questão, mas ele disse outras coisas, como elogiar a falta de transparência legislativa, que captaria a atenção do público ouvinte, e, portanto, justificaria algum tempo. Mas se não tivesse havido um limite de tempo artificial de 5 minutos, como existe nas audiências no Congresso, eu ainda poderia estar perguntando ao professor Gruber o que ele quis dizer com demasiado estúpido. A repetição funciona se você tiver uma mão vencedora, e nos casos em que tiver uma palavra mal utilizada ou mal pensada,
Você deve jogar espadas até não ter mais cartas. E assim finalizamos mais esse maravilhoso capítulo. Obrigada por estarem aqui comigo e até breve para o nosso próximo capítulo. Tchau, tchau.